Vamos lá, esse aqui eu quero ver que eu provavelmente vou. O foda é que. Provavelmente eu vou virar o cara do. Que nem o Frost falou, virar o canal de resumo. E eu vou fazer isso por pouco tempo. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. Tempo, ou eu vou virar o canal que fala tipo. É, eu enclasuro muita coisa, faço uma maçaroca de informação e boto num vídeo sobre certos assuntos. Vamos lá. Conheça toda a série Persona em um único vídeo. Vamos lá. Esse vídeo é uma homenagem aos 25 anos da série Persona. Ah, esse No vídeo já tem 2 anos já. ano de 1986, Aya Nishitani escreveu um romance chamado Digital Devil Story Megami Tensei, que seria algo Deus como Summer. a reencarnação da deusa na tradução livre para o português. Essa é uma história que fala sobre a abertura de portões do mundo dos demônios Olha. através do uso de computadores. Apesar de parecer uma ideia absurdamente bizarra hoje em dia, lá na década de 80, ela acabou atendendo bem a curiosidade que as pessoas tinham É que nem o Len. sobre a nova tecnologia dos computadores. E então, várias outras mídias começaram a trabalhar com esse tema. Uma delas foi um jogo de videogame para o bom e velho Famicom, que estava sendo feito pela Atlus, Da hora. uma empresa que ainda estava começando no ramo do desenvolvimento de jogos. Essa equipe Você tem noção que a Atlus se arrisca tanto e faz um bagulho diferente que ela já falhou quase 2 vezes? Por causa que ela insiste em fazer os bagulhos diferentes. era fã E quando ela dá certo em um produto, ela vai lá e farma direto em cima dele pra conseguir fazer outro bagulho diferente. É isso que aconteceu com o Persona 3 e 4. dos É exatamente famosos isso. jogos de Dungeon Crawler em 3D para os PCs, e então foi decidido que eles iam fazer um jogo na mesma pegada, só que usando a licença de Megami Tensei. Nesse game, usando os personagens Yumiko ou Akemi, os jogadores são capazes de conversar com vários demônios inimigos para conseguirem recrutá-los para o seu grupo, e ainda por cima, fundir Certo. eles para criar novos demônios mais poderosos. No final das contas, Digital Devil Story Nossa, Megami meus Tensei olhos. do Famicom Droga. acabou sendo popular o suficiente para que a sua sequência, Digital Devil Story Megami Tensei 2, saísse. E dessa vez, o palco principal da história era uma Tóquio pós-apocalíptica. Eles tentaram fazer o 3D. Eles tentaram fazer overview. Bom, pelo menos tentaram, né? Invadida por demônios, enquanto o resto da humanidade tentava sobreviver sob o domínio deles. Já é melhor do que aqueles jogos antigamente de MS-DOS que era tipo só texto. Mais tarde, uma outra sequência veio a ser lançada no Super Famicom e agora ela se chamava Shin Megami Tensei, a reencarnação da verdadeira deusa. E esse, sem dúvida, foi um ponto-chave na história de uma das séries de RPG mais antigas e renomadas do Japão. Dentro desse novo cenário pós-apocalíptico, os desenvolvedores estavam ansiosos para experimentar uma série de temas, criando assim um grande número de jogos spin-offs. Os jogos da série Devil Summoner, que foram lançados para os consoles da era 32 bits, se passam em um Japão moderno, em que você controla um pequeno esquadrão de detetives paranormais. Já a série Devil Summoner, que foi lançada no PlayStation 2, usaria mais para um spin-off de um spin-off, já que nela foi usado um conceito semelhante ao anterior, mas ambientado numa Tóquio da década de 30. Majin Tensei, outra variação de Shin Megami Tensei, se tornou uma série de RPG de estratégia na pegada de um Fire Emblem, enquanto Devil Survivor, que foi lançado em épocas mais recentes, foi ele não tá pegando especificamente o Persona, mas ele tá falando de toda a série até chegar em Persona. Pegada mais semelhante basicamente a um desse Tactics tipo de Ogre, vídeo por aqui que exemplo. eu vou fazer. Além desses, a série Last Bible seguiu o caminho do cenário de fantasia medieval, enquanto a série Demi Kids é basicamente um Shin Megami Tensei misturado com Pokémon. No entanto, um jogo chamado Shin Megami Tensei If, lançado para o Super Famicom em 94, apresentou um cenário que envolvia alunos normais de ensino médio, e foi a partir dessa ideia que a subsérie conhecida como Persona nasceu. Persona! Embora tenha demorado um pouco, a série Persona foi a que mais conseguiu alcançar um sucesso fora do Japão. É, o que mais saiu do sucesso do Japão, mano. É impressionante como a franquia cresceu. É por causa que, bom, nos anos anos 2000, cresceu demais os RPG na criançada. Nos adolescentes principalmente.
É, depois caiu na desgraça que foi em 2010, que parou de ter a popularidade dos RPG, nos RPG de combo, nos JRPG. Com o seu terceiro Aí jogo, vem numa que boa hora misturou o Persona. elementos de relacionamentos sociais com o tradicional Dungeon Crawler. Aí depois eles tiveram que renovar com elementos de RPG, que sinceramente hoje em dia tá uma merda. Já era, esse negócio aí tá Nos dias muita de coisa. hoje, já chegamos ao ponto de que Persona é muito mais popular que a série que o criou. Sim. E isso meio que acaba sendo um grande desgosto para aqueles que são fãs de longa data da série Mega Ten. Ah, sai O fora. primeiro game Bagulho da série velho. Persona foi lançado em 1996 para o PlayStation 1 e no Japão ele recebeu o nome de Megami Ibunroku Persona, enquanto no ocidente ele foi chamado de Revelations Persona. Chupinhando, pegando emprestado o cenário e os conceitos de Shin Megami Pois Tensei é. If, o primeiro Persona se concentra em um grupo de estudantes do É por ensino causa médio. que a Atlus também é complicada, mano. Eles vai lá e faz tudo. Ele faz rushado que parece que. Ou eles fazem isso de propósito. Quer dizer, óbvio, eles fazem. Mas tipo, ou eles fazem isso de propósito pra tipo, depois farmar em cima pra fazer uma segunda versão do jogo. Ou eles vai lá e ficam enchendo o saco dos desenvolvedores pra não conseguir botar tudo dentro do jogo. Porra, praticamente todos os jogos depois do Persona 3, eles têm outras versões que, tipo, as versões seguintes dela adicionam coisas no jogo que parece que eram pra estar desde o começo. Eu fico pensando muito na Kazumi do Persona 5, tipo, os desenvolvedores devem gostar muito dessa personagem pra colocar ela no Persona 5 Persona 5 Persona 5 Royal. Porque, tipo, ela tá lá, mas, tipo, ela não afeta na história. Ela tá lá e só tá lá. Ela, no final do jogo, era pra ser mais, tipo, participar mais da história? Era, mas participa não. Do Japão, que descobrem a habilidade de invocarem seres chamados personas de dentro de si mesmos ao jogarem um jogo de adivinhação. Apesar dos personagens aqui serem mais elaborados que em Shin Megami Tensei If, eles ainda meio que se encaixam naqueles estereótipos clichês, tipo Sim. do rico snob folgado, a gatinha da escola, o delinquente que só causa e por aí vai. O palco principal do game é a cidade de Mikage-cho, que no começo da história é invadida por demônios e tudo isso está relacionado a uma garota hospitalizada chamada Maki e com uma corporação maligna local chamada Sebek. Como padrão da série na época, a exploração de dungeons rola na perspectiva de primeira Nossa, deve dar uma pessoa, agonia jogar mas essa porra, em mano. muitas outras sessões, principalmente nos combates, o jogo muda para um ponto de vista isométrico. Nas batalhas, é possível organizar a formação dos membros do seu time numa espécie de grid, determinando assim quais inimigos eles podem atacar. Seguindo suas origens, aqui você também troca uma ideia com os demônios inimigos, mas a diferença é que cada membro do grupo tem maneiras diferentes de se comunicar, o que gera diferentes reações emocionais por parte dos demônios. Se você deixar os demônios com raiva ou com medo, por exemplo, eles podem decidir lutar ou até mesmo fugir. Mas o mais importante é que você tente deixar eles felizes ou interessados, porque assim eles podem te dar itens como as cartas de tarô, que podem ser refinadas para criar mais personas na tradicional Velvet Room, Meu que é Deus, gerenciada cara, olha o pelo design. personagem Igor. Tanto a Velvet Room quanto Igor são marcas registradas da série, e embora a participação deles sempre mude um pouco de jogo para jogo, eles sempre estão ligados com a fusão e a criação de novas personas. Em Persona 1, tendo um número maior de personas, você passa a conseguir trocar as personas que estão equipadas nos seus Da hora. personagens, influenciando assim nas habilidades deles. Como já era de se imaginar, a versão original desse jogo para o PlayStation 1 fez Droga das localizações, cara. A localização sempre pro ocidente fica uma merda. Mas vai lá e troca, tipo... já percebeu que muitas capas de jogos antigos não tem nada a ver com jogos do Oriente? Resident Evil, Pokémon, Kirby... Porra, as capas de Mega Man, mano. As capas de Mega Man é comédia, na moral. E pior, quando eles vão lá e afetam o jogo, não só na tradução, tipo, deixando mais soft, ou, tipo, perdendo a essência, ou perdendo a dinâmica das falas. As piadas também, muito se perde na tradução, mas, tipo, as piadas também não tem mais o impacto que era pra ser no original. Ou eles vão lá e, tipo,
No Persona 1, nesse Persona 1 mesmo, eles foram lá e trocaram a cor de um personagem. Aí, ó. Aí depois eles tiveram que fazer uma versão melhor no PSP. Algumas escolhas de Se não me engano. localização, digamos assim, questionáveis. Como, por Aí, ó, exemplo, tô falando. mudar o cenário do jogo pra América e também mudar a aparência de alguns personagens pra deixar ele... Pô, é que nem nos animes antigos, tipo, não podia ter nada do Japão, sei lá, em Pokémon. Não podia ter comida do Japão, não podia ter coisa. Aí eles vão lá e trocava as comidas, trocava certos nomes. É bem digamos pai, assim, muito se perde na menos tradução, na anime, localização. com Né? o mais polêmico de todos, sendo o personagem Masao, que foi redesenhado como um afro-americano. Além disso, uma quantidade significativa de conteúdo lacração. também foi cortada, Droga. como por exemplo na versão japonesa, você pode escolher seguir a rota principal para derrotar a organização Sebek, ou então pegar uma rota alternativa chamada de Snow Queen Quest. Só que por algum motivo, sabe-se lá qual, essa quest aí da Snow Queen foi tirada na versão americana do PlayStation 1. Depois que Persona 3 conseguiu tem uma de persona de fato pinto, atingir uma popularidade com a série, a Atlus decidiu fazer uma espécie de versão melhorada, ou então um remake do primeiro Persona, que foi lançado apenas para o PSP, Aí, ó. com o nome de Shin Megami Tensei Persona. Se você quiser jogar o Persona 1 hoje em dia, sem dúvida essa versão do PSP é a versão que você deve jogar, porque além dela ser uma versão muito mais fiel à sua versão original japonesa, ela também melhora várias mecânicas no jogo. No entanto, uma coisa que várias pessoas reclamam é que para essa nova versão aí, toda a trilha sonora original foi refeita na pegada dos jogos mais recentes da série, com a adição de vocal e tudo mais. Mas, realmente, essa nova trilha sonora aí não combinou muito. A música original da primeira versão era um dos maiores pontos fortes do jogo e ela passava com mais exatidão a verdadeira essência que o game A tinha. essência. No fim das contas, Persona 1 acabou sendo um jogo quase que único para sua época, tanto em estilo quanto em cenário, com uma dificuldade também relativamente alta, até mesmo na sua versão relançada Nossa, do deve PSP. ser uma merda jogar esse jogo, na moral, mano. Nossa, eu nem vou tentar, provavelmente vou passar raiva. Eu ainda tenho interesse em jogar o Persona 2. Esse sim eu tenho interesse Seus em jogar. personagens também acabam não sendo tão bem desenvolvidos assim, e o seu sistema de batalha é considerado Apesar um de o tanto Persona quanto 2 ter lento e alguns tedioso elementos para meio muita estranhos. gente, já que ele é bem dependente do posicionamento dos seus personagens. Felizmente, os jogos que vieram depois dele melhoraram bastante a fórmula da série e dificilmente voltaremos a ver as coisas em Persona do jeito que vimos nesse jogo aqui. Certo? No ano de 1999, ainda no Segundo melhor PlayStation 1, protagonista aí, ó. Persona 2 foi lançado como uma mudança muito bem-vinda em relação ao seu antecessor. Segundo melhor As dungeons em protagonista primeira da série. pessoa foram chutadas para bem Olha longe, isso, mano. em favor de trazer uma exploração com uma câmera aérea e com personagens Muito baseados melhor. em sprites em cenários 3D. Além disso, Persona 2 acabou ficando tão grande que ele teve que ser dividido em dois jogos, Persona 2 Innocent Sin e Persona 2 Eternal Punishment. Apesar de se Achei desenrolar bem paia, no na mesmo verdade. universo do primeiro game, a história aqui segue o seu próprio caminho, sendo completamente possível de se jogar esse jogo sem ter visto nada sobre Persona antes. Os eventos Persona, dessa vez porra. focam em Tecnicamente você nem precisa jogar os outros jogos anteriores. estudantes do ensino médio que moram na cidade de Sumaru, dentre Se eles bem que o Persona 1 e o Persona 2 estão intimamente conectados junto com o Persona If. Tatsuya, que é o protagonista silencioso que curte motos, Eikichi, que tem a aparência de um punk meio andrógeno, e Lisa, uma americana criada no Japão que curte Kung Fu. Para completar esse elenco aí, nós também temos Maya, que é a repórter de uma revista adolescente chamada Coolest, e Yukino, que é a fotógrafa de Maya e também uma personagem que retorna do primeiro jogo. Em Persona 2 Innocent Sin, existe uma lenda urbana que diz que se você ligar para o seu próprio número de telefone, um ser chamado Joker, ou Coringa se preferirem, aparece para Não, fazer uma Joker. oferta. No entanto, aparentemente, Joker também é responsável por um grande número de assassinatos que vem rolando por toda a cidade, e além disso, ele demonstra ter um certo interesse nos protagonistas, já que parece que eles são culpados por algum tipo de pecado passado que eles se esqueceram. Os poderes de Joker também são capazes de alterar a realidade.
A princípio, eles até que são sutis, mas tem uma certa hora, galera, que eles acabam caindo nas mãos de um culto insano da teoria da conspiração, que acredita que existe uma nave incrível, espacial cara. Eu vou fazer um bagulho ancestral desse. debaixo da Não, eu cidade. vou fazer. Atlas, me contrate. Eu sou o melhor roteirista que eu... esqueci qual que é o nome do maluco dos primeiros Persona, mano. E no fim das Eu contas, sou com melhor que ele, os sou poderes sim. de Joker, esse culto faz com que Adolf Hitler, sim, o próprio Adolf Hitler, retorne ao mundo, Incrível. só que comandando um exército de soldados mecha voadores. Cinema. No final de Innocent Sim, a Cinema. realidade acaba ficando tão confusa e tão caótica Teve que que dar ela um reset. acaba tendo que ser resetada. Só que para isso, os chega no protagonistas Eternal precisariam Punishment. se esquecer um dos outros. Mas, no final das contas, Tatsuya sente que os laços que ele criou com seus amigos foram tão fortes que ele se recusa a esquecer e então ele acaba ficando com resquícios de memórias da realidade anterior. Persona 2 Eternal Punishment se desenrola nesse mundo resetado e Maya agora é colocada como a protagonista central, apesar de Tatsuya ainda ser importante na história. Como novos membros, agora nós temos Ulala, a melhor amiga de Maya, Katsuya, o irmão mais velho de Tatsuya e também um policial, e Balfu, um hacker Primeiro que que é tem com adultos, conexões com a máfia. Juntando os dois jogos, o que mais se destaca em Persona 2 é a sua história e seus personagens. Eles têm relacionamentos fortes um com o outro e você realmente se apega a eles enquanto os eventos completamente malucos desse jogo vão se desenrolando. Além disso, embora ele ainda não apresente os tais elementos de relacionamentos sociais que vieram nos próximos jogos, existem possíveis romances que Tatsuya pode ter, inclusive um relacionamento homossexual com... É muito interessante que eu assisti o vídeo do... Qual que é o nome do maluco aqui? Hitoshura. Que ele falou aqui. Eles só fizeram esse bagulho aí por causa que eles quiseram trazer o público feminino. Ou seja, praticamente não era a intenção deles. Atlus queria focar em trazer o público feminino. Por causa disso que a maioria dos comerciais era tipo... um masculino e um feminino. E eles só fizeram essa rota homossexual. Rota homossexual que nem existe na verdade no jogo. Eles só fizeram essa opção aí por causa que... Eles queriam trazer as Fujoshi pra franquia Persona. Eles queriam trazer o público feminino. E o público feminino do Japão é doentaço. Que nem na maioria é. Doentaço que queria fazer essas rotas homossexuais aí. Aí é por causa disso que tem esse negócio no jogo. o personagem Jun. E esse tipo de... Aí, tecnicamente, a rota é canônica por causa que eles fizeram esse bagulho pra agradar o público feminino. Aí é complicado, pô. relacionamento é uma coisa que nem mesmo os jogos futuros da série vieram a apresentar. Outra coisa interessante é que o elenco de Persona 2 Eternal Punishment acaba sendo o único da série em que você joga com adultos ao invés de estudantes do ensino médio, lidando assim com questões mais maduras, o que sem dúvida ajuda na história do game. O problema é que para muitas pessoas ele ainda é um jogo que pode ser muito complicado de se jogar, porque suas dungeons são longas, repetitivas e com grande quantidade de batalhas aleatórias. Mano, meu Deus. O sistema de combate removeu o tal do Batalha aleatória posicionamento não, que mano. deixava a luta do primeiro jogo um pouco desagradável, mas mesmo melhorado, o combate aqui ainda tá longe de ser o Eu ideal. fico muito puto que não tem a versão de PS1 do Innocent Sim e do Persona. Mas o Eternal Punishment tem pra americana nessa merda. O mais bizarro de tudo é que apesar das duas metades de Persona 2 serem essenciais uma pra outra, somente o Eternal Punishment foi localizado pro ocidente na sua versão do PlayStation 1. E aí, a galera tinha que ficar sabendo da história do Innocent Sim pelo manual e também através de um anime. Mas, assim como o Persona 1, Vou assistir o anime, os dois aliás. jogos de Persona 2 foram melhorados numa versão pro PSP, e essas duas versões Pô, se tinha a versão do bagulho... Por que eles não botaram tudo junto nessa merda aqui, hein? chegaram pra nós aqui não, os no ano caras de é maluco também. 2011, Tem que farmar isso sendo no também as versões mais recomendadas de você jogar atualmente. Tem que farmar em cima mesmo, vai. Ah, chegou o pique. Os dois primeiros jogos Personas acabaram sendo sucessos moderados que garantiram uma sequência, só que o terceiro título seguiu um caminho de trazer um leve reinício para a série, e foi aí que a aclamação internacional finalmente foi conquistada.
Para alcançar esse objetivo, a Atlus decidiu buscar inspirações em jogos de simuladores de encontro, como o Tokimeki Memorial da Konami e o Sakura Wars da Sega. Sim, só existe dois motivos. Assim como só existe dois motivos para você jogar Pokémon, existe dois motivos para você jogar Persona. Um, você passar raiva em um jogo de JRPG, e dois, é simulador de encontros. E misturou isso com a temática de adolescentes de ensino médio que enfrentam demônios. Assim, em 2006, Persona 3 foi lançado para o PlayStation 2. Em Persona 3, o novo protagonista é um aluno transferido para a escola Gekkoukan, que descobre que tem o poder de invocar personas. Ele também encontra outros alunos que fazem parte de um clube chamado CIS, que também são usuários de personas, e que estão investigando um fenômeno chamado Dark Hour, que basicamente... como que é? Eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço o nome quando quero dar a droga de um exemplo. É incrível. Como que é o nome? Eles usam faixa no ombro, cara. Que nem o Yu-Gi-Oh! Tag Force. Eu tenho que pesquisar mais sobre a comunidade de Yu-Gi-Oh! Mano. Principalmente a comunidade de jogos, não de card game. Por causa que de card game eu vou ficar maluco se eu for pesquisar essa bosta. É um período misterioso que ocorre depois da meia-noite, em que a maior parte do resto do mundo fica congelada e a sua escola assume a forma do Tártaro, que nada mais é que... Joga em Persona, rapaziada. Eu tô jogando o Persona 3 Reload, Persona 4 Golden e o Persona 5 Royal. Eu estou finalizando o Persona 5 Royal agora. Eu sei, eu tenho que jogar Metaforce, não sei o que. Metaforce tá na reta final. Provavelmente eu vou botar no Pacífico de fora do jogo e zerar logo essa bosta. Eu já vi o final mesmo. Que um labirinto todo. E o Persona 3 Reload eu tô mais pra frente. O Persona 4 Golden eu parei de jogar por causa que eu tava jogando no PC. E eu não gosto de jogar no PC. E eu vou esperar outra promoção pra comprar pro PS5. Distorcido, ou melhor, eu vou jogar o remake que vai sair do Revival. É ano que vem, né? É ano que vem que vai sair o Revival? Yu-Gi-Oh! Tag Force tem o sistema de date. Caralho, incrível, então vou jogar. Então vou jogar. Mas é de celular, né? Que nem o Pokémon GX. Que Pokémon GX? Não, o Pokémon é o Pokémon que de celular lá. É o Pokémon de celular que nem o Momusme. Durante o dia, você vive a vida de um adolescente japonês comum que tem que ir para as aulas, entrar para os clubes da escola, dar um rolê pela cidade no período pós-aulas, entre outras coisas. Mas à noite, amigão, o bicho pega, porque você explora os salões do Tártaro com os seus amigos para enfrentar grandes ameaças que estão colocando toda a vida em risco. PSP. Os primeiros personagens que conhecemos nessa história são Junpei, o famoso personagem que serve como espécie de melhor amigo do protagonista. O famoso personagem que se acha fodão, mas não ele é um bosta. O Junpei até agora é o personagem menos carismático dos três colegas, dos três amigos do protagonista. Protagonista que aparece regularmente na série, Yukari, a garota popular que tem uma personalidade toda alegre e positiva, o capitão da equipe de boxe Akihiko e Mitsuru, que é a líder do CIS, pelo menos até então a chegada do nosso protagonista. Além desses, alguns personagens mais diferentões são Koromaru, que é um cachorro que de alguma forma consegue invocar personas, e também Aegis, uma espécie de garoto... E por que ele não tem a mesma dinâmica que nem o Morgana? Hein? Por que não tem a mesma dinâmica que o Morgana? E a droga de um robô, cara. Android que foi criada pela empresa da família de Mitsuru. Olha Se isso. tem uma coisa que chama muito a protagonista come o robô, mano, é incrível. É o seu estilo. Todos os menus do jogo são muito chamativos, com uma interface dominada pela cor azul. Além, é claro, da trilha sonora pop composta por Shoji Meguro, que apesar de já ter trabalhado em vários outros jogos Megaten, ele ficou conhecido aqui como seguiu por uma linha mais jazz, com a inclusão de alguns vocais que cantam letras de rap em inglês. Uma coisa que eu acho curiosa é que mesmo com todo esse foco mais adolescente, super cool, Persona 3 não parece ser muito apropriado para pessoas dessa idade. Acho que o exemplo mais claro disso é que, de uma forma bem dramática, as personas são forçadas a sair da cabeça dos seus usuários por meio de um dispositivo chamado Evoker, que é igualzinho... É por causa que o Persona 3... Não, eu sei, eu entendi o que ele quer dizer, mas o Persona 3, ele se trata sobre sacrifícios e sobre a efemeridade da vida. Aí, eles invocarem seu poder através de sacrificar, sei lá, usarem os invocadores, que são as armas de fogo, pra
finalizarem com sua própria vida, é uma... Como que eu posso dizer? Como que é aquele termo lá que se usa pra... É uma metáfora pra, tipo, eles liberarem a sua frustração, liberarem o seu poder. Não que nem no Persona 5, que é sobre rebelião, que eles tiram as máscaras deles. Cada jogo Persona depois do 3, ele faz a invocação diferente dos poderes. No Persona 3, eles usam as armas de fogo pra atirar pra sair os Personas. No Persona 4, eles esmagam as cartas. Eu não entendi muito bem do porquê. Aí no Persona 5, eles tiram as suas máscaras, que eles usam lá como ladrões fantasmas, pra conseguir usar os poderes. Ou seja, todos eles têm uma metáfora sobre qual que é o tema do jogo. Uma é muito pistola. interessante. Então, toda vez que não tinha no Persona 1 e 2. persona é invocada, parece que o personagem tá cometendo um suicídio. E de Ô, certa louco, aí eu vou ter forma, que censurar. essas cenas até que são bem pesadas, mas, ao mesmo tempo, bem legais também. A progressão do jogo se desenrola por um calendário. Esse com negócio vários de testes. calendário, ao mesmo tempo que é interessante, te deixa puto. Por causa que, porra, você tem que gerenciar o seu calendário, mano. E eventos acontecendo em dias específicos. Do mesmo jeito que acontece com a maioria dos simuladores de encontro, o protagonista tem vários status de personalidade que vão aumentando de acordo com as atividades realizadas no dia a dia. Cara, eu Isso fico muito puto jogando um jogo 3D que, tipo... como é que pode o protagonista, os personagens deslizar? Eles não andam, eles deslizam. Principalmente quando eles vão começar a correr. Eu fico muito puto reparando nisso, cara. Só dá certo quando, tipo... Só dá certo você não ter essa sensação quando eles vão lá e eles usam motion capture. Por causa que só em jogos que eles vão lá e animam tudo, que dá essa impressão de que, tipo, eles estão deslizando. Eles estão andando, mas eles não saem do lugar, mano. É só eu que fico puto com isso. não ou vocês apenas afeta outras atividades, mas Olha. também afeta as pessoas com quem você pode se socializar, já que os links sociais são uma das principais características desse jogo. Esses relacionamentos são focados em vários personagens do mundo do game, variando entre os membros do seu grupo, outros estudantes da sua escola e aí até não. mesmo pessoas da cidade, como por exemplo um casal de idosos que vem sofrendo com a morte de seu filho, ou até mesmo um amigo online que você conhece num jogo de MMO. Quanto mais Curiosidade fora tem o mesmo título do jogo anterior. você conhece esses personagens, Dos mais jogos forte se anteriores. torna a sua ligação com eles. E como os personagens são associados a certos tipos diferentes de arcanas do tarô, que por sua vez são associados a certos tipos de personas, você passa a conseguir personas mais fortes, já que se você fundir personas com arcanos mais upados, maior vai ser o aumento de poder louco. que a persona resultante dessa fusão vai receber, muitas vezes passando daquilo que o seu personagem conseguiria usar normalmente. Da hora. Resumindo, para ficar mais fácil, socializar te deixa mais forte nesse jogo. Na Sim. maioria dos dias, você também pode Persona, né? optar por Pessoas. entrar no Tártaro antes de dormir, e toda vez que você entra nele, Eu acho muito da hora que no Persona 3, eu fico puto no Persona 5, que no Persona 3, tipo, você tem a sua tarde livre e você pode fazer o seu trabalho, você pode fazer os eventos de gameplay do jogo, os eventos de... Os eventos, pra você enfrentar monstros, você pode fazer na parte da noite. Só que no Persona 5 é o contrário. Você tem que fazer suas atividades regulares. Suas atividades de Slice of Life à tarde. Aí você tem que fazer as suas atividades como ladrão fantasma à tarde também. Ou seja, você perde seus bagulho. Aí quando vai fazer a transição pra parte da noite, você não pode mais sair de casa e nem fazer outras atividades, cara. É uma merda. os labirintos de lá mudam. O lado bom é que você pode explorar tudo sem encontros aleatórios, porque os inimigos são visíveis no mapa. O sistema de batalha adotou um esquema semelhante ao Press Turn de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, em que quando você acerta o inimigo explorando a fraqueza dele, você ganha mais um um turno turno. extra. E se você Da hora. acerta o inimigo com um golpe que ele tenha vantagem, você perde um turno. Mas, em Persona 3, usar golpes com vantagens também derruba o oponente, fazendo com que ele perca um turno. Se todos os inimigos forem derrubados, você pode usar uma espécie de ataque que causa Ataque em um grupo. belo dano em todos eles,
podendo até mesmo acabar com a luta rapidinho. Meu Deus, esses desenhos do design antigo de Persona é muito tenebroso. O esquema de conversar com os demônios não volta nesse jogo, e agora as personas são obtidas por meio de um embaralhamento de cartas depois dos combates, o que faz com que você ganhe personas muito mais facilmente que nos jogos anteriores. Sim, mas apesar de somente o protagonista conseguir usar todas elas, enquanto o resto do grupo evolui em suas personas específicas conforme sobem de nível. Por ter inovado bastante, Persona 3 também apresenta decisões de designs questionáveis, sendo que a principal delas é que você só pode controlar o protagonista nos combates, e o resto do grupo fica nas mãos da inteligência artificial. Só fica nesse jogo aí mesmo. Vezes, os personagens nos personas... eu acho que isso acontece no Persona 3 e 4. Então relaxa, que nos outros jogos dá pra você controlar a party. Agem de forma inteligente, mas ainda assim é muito esquisito que o jogador não controle todo o grupo, ainda mais se tratando de um jogo de turnos. Além disso, cada personagem também tem uma espécie de estamina oculta que impede que eles fiquem nas dungeons por muito tempo, já que eles acabam se cansando e se tornam inúteis no combate. Basicamente sendo esse o jeito que o jogo vai te forçar a retornar à vida normal e seguir o resto dos dias. É engraçado que no Persona 3, que eu tô jogando o Persona 3 Reload agora, é que tipo, os eventos de Social Link são muito rápidos. Tipo, ele já te apresenta, não, o conflito desse personagem é esse aqui e joga na sua cara. É muito rápido, mano. Como que eu vou me envolver nessa porra? É muito rápido o social link dos personagens. Não é que é ruim, é que tipo... Vamos se aclimatar, né? Tudo bem, ele tá jogando o Persona 5 Royal. Eles apresentam também desde o começo. Mas aqui a intensidade é maior. Outro ponto também questionável é que, como as dungeons são geradas aleatoriamente, isso acaba deixando o jogo bem repetitivo. Sim, já que grande parte do Tártaro tem os corredores muito parecidos. Qual é a melhor coisa que você pode fazer dentro do Tártaro? Sair dele. Que dão uma impressão de que são intermináveis. Claro que o cenário e a música mudam de vez em quando, mas as únicas variações mesmo são as dungeons de chefes, que aparecem conforme você vai avançando no jogo, mas muitas pessoas também reclamam que o avanço da história é bem lento, dando a impressão de que o jogo não tem fim. Acontece que mesmo com essas coisas aí frustrantes, Persona 3 trouxe um conceito tão novo, um visual tão estilizado e um combate tão engenhoso que ele se tornou muito popular em todo o mundo. Por causa disso, a Atlus rapidamente decidiu lançar uma versão aprimorada dele, chamada de Persona 3 FES, que é a abreviação de Festival. É que nem Pokémon, mano, eles farmam em cima dessa atração dessa expansão é a adição de um capítulo de epílogo chamado The Answer, que coloca Aegis no papel principal, mas sinceramente falando, esse epílogo não é lá grande coisa não. Depois de ouvir as reclamações que os jogadores tiveram sobre o primeiro Persona 3, a Atlus arregaçou as mangas e resolveu boa parte deles em Persona 4, que foi lançado alguns anos depois. Mas essas melhorias também acabaram sendo levadas para o próprio Persona 3, só que numa outra versão chamada de Persona 3 Portable, que foi lançada... Tinha necessidade de colocar uma protagonista feminina? Tipo, eles só fizeram... Provavelmente a divulgação do jogo era tipo... Ah não, tem uma protagonista feminina agora no jogo. PSP. Além da conveniência de se poder jogar em qualquer lugar, uma porrada de melhorias de qualidade de vida vieram para essa versão, como por exemplo, todos os personagens agora podem ser controlados no combate, a estamina que deixava seu grupo inútil No Persona 3 FES eles acrescentaram na história, no Persona 3 de Portable, eles melhoraram a gameplay. E agora você só deixa as dungeons se ficar sem SP e não conseguir mais usar magia. Um detalhe bem peculiar é que nas duas primeiras versões de Persona 3, o protagonista não pode usar links sociais para sair com os personagens do sexo masculino. E aparentemente isso acontecia para enfatizar que é possível ter relacionamentos românticos no game, mas só com mulheres. Pra tentar compensar. É o que é apropriado, né? Aí faz sentido ter a protagonista feminina, olha que perfeito. Não, eu gostaria muito também de, tipo, nos jogos de Persona 4... Não, os personagens masculinos de Persona 4 não são interessantes. Mas os personagens masculinos do Persona 5 são interessantes. São interessantes.
Aí seria da hora botar uma personagem feminina. Mas, tipo, seria desenvolver uma outra coisa na história e daria muito tempo. E daria muito tempo. É melhor deixar como tá e continuar no Persona, sei lá, no Persona. No Persona masculino mesmo. Aí, se eles for querer fazer uma segunda versão, faz que nem Pokémon. Já que vou ficar farmando em jogo mesmo, faz que nem Pokémon. Faz a versão masculina sendo a principal e a versão feminina sendo a secundária, porra. Pensar isso aí, nessa versão Portable, passou a ser possível que você escolha uma protagonista feminina, que possui o seu próprio repertório de links sociais com homens, com muitos deles envolvendo novos personagens e concedendo também links sociais para o grupo principal. Boa! Por outro lado, algumas coisas foram cortadas dessa versão também, como por exemplo, ao invés de você correr pelo seu dormitório ou pela cidade, a navegação é feita inteiramente por meio de menus e as cenas são todas implementadas com retratos e textos simples dos personagens. Olha que merda. O lado bom desses cortes, se é que podemos dizer assim, é que acabou deixando o jogo pelo menos mais rápido. Outra coisa é que essa versão de eles PSP... vão querer deixar ênfase em ser mais rápido do jogo, sendo que, pô, você perde muito nisso aí no jogo. não possui o pós-jogo do Persona 3 FES, portanto, apesar de muitas melhorias que ele trouxe, ele meio que não pode ser considerado a versão definitiva. E muitas pessoas da fanbase de Persona consideram que o Persona 3 FES é quem assume essa posição. Apesar de ter um foco bem grande nessa parte... Eu tô tentando evitar spoiler do Persona 3, por causa que do Persona 4 eu assisti o anime do Persona 4. Tudo bem, eu tô jogando o Persona 4 Golden, que tem mais coisa na história e é diferente, mas porra... Nada de simulação de encontros, Persona 3 é um jogo que mantém ainda assim uma atmosfera bem sombria, que torna ele um jogo bem mais próximo aos Shin Megami Tensei clássicos. Se eu pudesse recomendar uma versão para vocês jogarem atualmente, eu recomendaria a versão Portable, mas pelo lado que é a mais fácil de você conseguir jogar. Afinal de contas, em comemoração ao aniversário de 25 anos de Persona, a versão Portable foi remasterizada para os consoles atuais, PlayStation 4, que não saiu o Reload Xbox ainda nessa One, época. Series, Nintendo Switch e PCs no dia 19 de janeiro de 2023. Ainda no PlayStation Chegou o 2, GOAT. Chegou o melhor protagonista, porra. Agora no ano de 2008, o melhor a protagonista lançou o quarto game principal da série, Narukami é foda, que mano. fora do Japão... Espero que eles não inventem de colocar uma rota de romance pro Yosuke, que ia estragar todo a dinâmica com os personagens. E não me venha com essa fandom de Persona 4. Não me venha com essa palhaçada. Foi batizado de Shin Megami Tensei Persona 4. Persona 4 se inicia com... Já começou errado tentando colocar aquela corna do Rasmi Hotel pra fazer o anime do Persona 5 Revival. O protagonista... Persona 4 Revival, porra. Isso aqui, canonicamente, já fiquei maluco só escutando essa Narukami, se mudando... O melhor protagonista, aliás. Pra cidade rural de Inaba. E não demora muito ele não é que nem o do Persona 3, que é Ed, e ele não é o que nem do Persona 5, que farma a hora. É que farma a hora porque... que não sei o que, eu sou criminal, que não sei o que. Não. Ele farma a hora simplesmente por existir, mano. O Yu Narukami é o melhor protagonista, mano. Junto do Tatsue, mas o Tatsue tá complicado também, hein. Pra que alguns assassinatos... Porque ele é meio cuzão, na verdade. O Tatsue, ele é cuzão, mas ele é foda. Estranhos comecem a ocorrer por lá, coincidentemente junto com a descoberta de uma dimensão misteriosa que aparece nas televisões como Midnight Channel, ou Canal da Meia-Noite, se vocês preferirem. Enquanto investiga todos esses acontecimentos, nosso protagonista acaba conhecendo alguns amigos, libera a capacidade de invocar personas e etc. Como dito antes, muitos dos problemas de Persona 3 foram arrumados nesse jogo. E olha que Persona 4 é um jogo meio polêmico, ou meio controverso, por causa que eles tocam uns bagulho realmente impressionante, mano. Eu assisti no anime do Persona 4... Assistindo o anime do Persona 4 é muito da hora, mano. Assistir o anime em si. Como o fato de você conseguir controlar todos os seus personagens, o fato de que eles não se cansam quando exploram as dungeons, fora que as próprias dungeons em si também foram muito melhoradas. Cada capítulo do jogo se concentra em um certo personagem que acaba sendo sequestrado, e a dungeon que você vai explorar é toda montada numa temática baseada nas inseguranças desse personagem. Como, por exemplo, Kanji. Aí que nem no Persona... É da hora que isso aí não vira um retcon no Persona 5. Que no Persona 5, nenhum dos protagonistas... A maioria do pessoal, da galera lá
do grupo do protagonista, eles não têm esse mesmo esquema do Persona 4, que é tipo, pra eles liberar a sua própria persona, eles têm que se auto-reconhecer, eles têm que se aceitar. No Persona 5 só existe uma personagem que... Vai ser spoiler, foi mal. Só existe uma personagem que tem essa mesma mecânica por causa que ela tem mais segurança com o passado dela do acidente da sua mãe. Aí, ela tem que aceitar que, tipo, a sua mãe já não está mais entre elas e que não é culpa dela que a sua mãe não está mais entre ela. Com ela. Aí, ela vai lá, aí sim ela consegue liberar o seu persona. Essa é a única personagem que tem essa dinâmica do Persona 4. Aí não vira um retcon, que é da hora do jogo. Que é um personagem que assume aquele estereótipo de valentão delinquente quando ele tá na frente de outras pessoas. E não, o Kanji não é gay. Ele é complexado, tem diferença. E a... como que é o nome? A Naoto não é trans, cacete. A Naoto, ela não quer ser vista como menos por causa que ela é uma mulher e quer se tornar detetive. Pra esconder que, na verdade, os seus hobbies estão em volta. Olha, se a desgramada que vai fazer o bagulho de Persona 4 Revival, o anime de Persona 4 Revival, que é a mesma que é de Harvest Hotel, aliás, que já é um péssimo precedente. Eu tô falando, cara, eu vou ficar maluco. Volta de coisas que, tradicionalmente, são consideradas coisas femininas, como crochê, por exemplo. Espero que aí não meta do louco aqui na análise, hein? Então, a temática da dungeon dele é uma casa de banho cheia de estereótipos gays, porque isso é uma insegurança do personagem. Sim. Outra bem interessante é a de Naoto, que é uma detetive que lida com a discriminação sexual. Então, a sua dungeon é baseada numa espécie de laboratório robótico em que seu gênero pode ser mudado. Afaste-se! Visualmente falando, não se trata um problema mental não se faz procedimento físico para uma doença mental. Dungeons são muito mais interessantes que o Tártaro de Persona 3, embora elas ainda sejam geradas de forma aleatória. Mas o que realmente torna elas melhores é que as suas temáticas permitem que você sinta empatia pelos personagens, já que você está lutando dentro da mente deles e entendendo quais são as suas verdadeiras dores. Apesar da maioria das dungeons serem baseadas nos membros do seu grupo, existem algumas outras que são baseadas em outros personagens também, como por exemplo Mitsu, que tem uma temática de games de JRPG retrô, e também Ted, que é um misterioso habitante do mundo da TV, que tem a aparência de um urso de pelúcia gigante, que também atua como o mascote do jogo. Em relação aos links sociais, o funcionamento aqui é bem semelhante ao apresentado em Persona 3, só que agora todos os personagens agem como se o protagonista fosse o centro do seu universo. Então, às vezes, o jogo acaba passando aquela impressão de querer estar realizando algum tipo de desejo fantasioso seu, mais do que querer apresentar um relacionamento orgânico entre pessoas comuns. Essa característica, junto com a vibe mano, mas é muito divertido. É muito divertido. Animada que o jogo apresenta, com cores brilhantes e uma trilha sonora bem empolgante, torna o Persona 4 um jogo muito menos sombrio que os seus antecessores. Mas isso, galera, não é uma crítica negativa não, tá? Porque o jogo ele é muito competente no que ele faz. E não é à toa que ele é muito amado por várias pessoas aí mundo afora. No entanto, eu não queria deixar de falar que é muito interessante de se notar o que a série Persona foi se tornando, partindo do ponto que ela nasceu, através de uma série tão sombria quanto Shin Megami Tensei. Como já era de se esperar, o porte melhorado desse game chamado de Persona 4 Golden, mais tarde foi lançado para o PS Vita, e ele ajustou alguns elementos, como permitir que você visite certas partes de Inaba no período da noite. Aí chegou uma personagem nova. A qualidade de vida, como permitir que você escolha habilidades individuais durante a fusão das personas, algo que antes era feito pelo computador. O calendário do jogo também é mais longo que na sua versão original, oferecendo um segmento de pós-game até que bem longo, que é estrelado por uma nova e misteriosa personagem chamada Marie. Apesar dessa parte extra ter uma qualidade relativamente inferior que as dos capítulos do jogo principal, Persona 4 Golden é a melhor versão a ser jogada desse game. Hoje em dia, ports dele foram lançados na Steam também,
trazendo tanto melhorias gráficas quanto de performance. Não, eu não vou pagar parte dos 25 anos da série, eu não os vou pagar consoles pra, como PS4, Game Pass. Eu não vou pagar Game PS5, Pass, Xbox One e Series e também o Nintendo Switch receberam as vai suas pagar mais versões caro. Vou que pagar mais lançaram caro aí nessa no merda. dia 19 de janeiro de 2023. Partindo agora para o PlayStation 3, no ano de 2016 foi lançado o até então último jogo principal da série, que recebeu o nome de Persona 5. Da hora. Aliás, não joguem... Como é que é? Não joguem os prequels e não joguem as drogas dos spin-offs. Ou Persona 5 Vanilla, para aqueles que são mais íntimos. Em uma sociedade governada pelos poderosos e pelos corruptos, o que as pessoas comuns podem fazer para revidar? É isso o que Persona 5 quer nos mostrar, já que assumindo o papel do protagonista Joker, você lidera um grupo de pessoas mascaradas conhecido como Phantom Thieves of Hearts, ou então os Ladrões Fantasmas dos Corações, se vocês preferirem. Ladrões Fantasmas de Corações. Basicamente são alunos do ensino médio que buscam indivíduos poderosos e corruptos para se infiltrarem nas mentes deles e roubar os seus corações, fazendo assim eles confessarem os seus crimes. O conceito usado nesse jogo acaba sendo bem ousado, porque os vilões da história de Persona 5 são tirados da vida real, como por exemplo, o professor de educação física que abusa sexualmente das suas alunas e espanca os seus alunos. Peraí, tem história por trás? Quer dizer, é óbvio, é baseado na realidade, mas tem história por trás? Um artista que plagia as obras de arte dos seus próprios aprendizes, um chefe do tráfico de drogas ligado à máfia japonesa, um empresário que explora seus empregados e por aí vai. As dungeons de Persona 5 são conhecidas como palácios, e os seus temas são baseados nos... E é bom que é uma dungeon coesa e é uma dungeon totalmente feita, não é gerada proceduralmente, o que é muito bom. crimes e na maneira que os vilões se... Eu vou te falar, eu fiquei puto no Palácio do Okumura por causa do boss, mano. Eu tive que botar no Pacífico, mano. Ah, Persona é jogo de história mesmo, então nem ligo. enxergam perante o mundo Botei real. no Pacífico, não ligo. Por exemplo, o Palácio do Professor Abusivo é um castelo todo erótico. O do traficante de drogas é um banco flutuante que sobrevoa toda a cidade de Tóquio. O do artista Dá pra entender que ele é dono de todo o gerenciamento de todo o tráfico e todo o gerenciamento do dinheiro de Tóquio. gladiador é um museu e etc. Conceitualmente falando, as dungeons de Persona 5 são meio que o oposto das de Persona 4, já que em vez de você entrar na mente dos seus amigos, nós entramos na mente dos vilões. Muito e bom. quem nos apresenta todo esse mundo do cognitivo é o personagem Morgana. Peraí, tá gravando a tela do YouTube? Por que ele não baixou a droga do... Por que ele não baixou a droga do vídeo logo de uma vez? Além de ser uma espécie de gato falante, também é o mascote do jogo. Alguns elementos clássicos da série Shin Megami Tensei foram trazidos de volta em Persona 5, como ao invés de se passar em cidades fictícias, que era o caso dos outros jogos de Persona, este jogo aqui é focado na cidade de Tóquio. Além disso, vai virar alguns elementos de combate também retornam, como a inclusão das armas de fogo, e os inimigos não são mais sombras, e sim os próprios demônios. A conversa novamente volta a ser a maneira principal de se conseguir obter novas personas, só que para você conseguir iniciar uma conversa com elas, primeiro você precisa derrubar todos os inimigos, atingindo eles com suas fraquezas, e depois render eles com suas armas de fogo. A interface do jogo provavelmente é a mais estilosa de toda a série, principalmente as transições de tela e as transições de menu, já que um simples apertar de botões nos presenteia com diferentes animações muito chamativas e muito legais. Deixa o Takashi entrar, cara. De termos as dungeons, que são geradas aleatoriamente como em Persona 3 e 4, em Persona 5 as dungeons possuem designs únicos que acabam tornando a exploração delas muito mais interessante. Espero que o Persona 6 não seja como somos considerados ladrões na história desse game, em vários momentos dessas dungeons aí, nós precisamos jogar no modo stealth para não sermos pegos pelos inimigos mais fortes que ficam vigiando o local. No entanto, uma dungeon de formação aleatória também está presente aqui no jogo, e ela é conhecida como Mementos, que basicamente é uma estação de metrô gigantesca que você frequenta para ir fazer... o Japão é meio complexado com esse bagulho de metrô mesmo. as side quests que esse jogo tem. Como lado negativo de Persona 5, eu diria que uma das principais críticas à série também está presente nesse jogo,
que é o fato de todos eles serem jogos exageradamente longos, porque possuem um ritmo de andamento relativamente lento. E aquelas Verdade? Eu acho que sim. pessoas que têm pouco tempo para jogar videogame, muitas vezes... Ah, sim, com certeza. Esse jogo aqui, apesar de não ter desprezo com o seu tempo, ele é um jogo grande pra caralho. Então, tipo, só se você for adolescente ou criança você vai conseguir jogar esses jogos aqui, ter a total experiência deles, de verdade. Acabam se afastando desse tipo de jogo, porque antes de começar, já tem aquele medo de que nunca vão conseguir zerar eles por completo. Na minha opinião, o tema de se ter rebeldes lutando contra o sistema acaba atingindo o meio termo certo entre a melancolia de Persona 3 e a vivacidade de Persona 4. Mas algumas pessoas, por outro lado, veem um lado negativo da história, em que eles acham que Persona 5... Ah, não, a história de Persona 5, a história de Persona 5, assim, ela é meio... Ela não é previsível, por causa que eu tô numa reviravolta agora que tá pro final do jogo. Que tecnicamente eu já tomei spoiler antes, mas ok. Eu tomei spoiler dos memes, mas eu não tive o contexto do spoiler, então, de boa. Como que eu posso dizer assim? O Persona 5, os social links dele, você, tipo, vê pensando, porra, ok, ok. Deve ser a mesma coisa que os outros jogos, mas vamos lá, né? É um jogo um pouco hipócrita. O porquê disso, eu explico pra vocês. Por exemplo, o primeiro vilão que a gente enfrenta nesse jogo é o professor de educação física, que trata as suas alunas como objetos sexuais. O jogo tem... E bullying agressiva... Ele agride os seus alunos. Tenta levantar a problemática de como isso é uma realidade e de como isso é ruim para a sociedade, mas ao mesmo tempo ele veste a personagem Anne, que seria uma das mais importantes. É por causa que ela se vê como gostosona também, você acha que você não entendeu. Nesse arco do jogo, com roupas de couro coladas no corpo, que poderiam ser vistas como vestimentas de fetiche para vários tipos de homens. Outra coisa também... Agora, esse assim faz mais sentido você criticar, mas eu não vou mentir, cara, eu estou interessado em fazer o social link da Kawakami até o final. Tem pelo fato do jogo só permitir relacionamento romântico do protagonista com personagens mulheres. Que porra é essa, cara, mano? Que porra é essa, doido? Então fica aquela coisa, como é que o jogo vem com essa banca de querer mostrar problemas da sociedade em geral, mas não trata dos assuntos relacionados... Você não jogou o jogo anterior, seu puto? Que porra você tá falando, cara? No jogo anterior eles tratam desses bagulho. Aos homossexuais. Bom, eu particularmente tento olhar o lado bom da coisa. Vocês têm que fazer o jogo pro público geral, cacete. Não pro público geral, geral. Você tem que fazer o bagulho pro seu público. E o público, ele é como que ele é o seu público? Vamos ver, né? Eu entendo perfeitamente as reclamações, mas meu foco fica apenas na problemática que o jogo quer passar e o quanto elas realmente podem ser negativas pra sociedade. Um bagulho que dá pra ser criticado do Persona é que, tipo, eles vão lá e botam Cacete, esqueci. Eles botam com a mochila como vilãozão, mas você pode ter a rota romance com a Kawakami, que é sua professora. Isso sim você poderia criticar coerentemente. Agora você vai meter uma pedrada dessa, seu puto? Sociedade como um todo. Aí não dá, né? Mas talvez eu só consiga focar nisso porque eu não faço parte das minorias. Tá vendo? É pior ainda. Então, se você faz parte, por favor, diga aí nos comentários como você vê esse assunto sendo tratado em Persona 5. Assim como aconteceu com praticamente todos os outros jogos da série, Persona 5 mais tarde também recebeu um novo jogo ampliado, que foi chamado de Persona 5 Royal, que foi lançado inicialmente para o PlayStation 4. Essa versão adiciona praticamente umas 30 horas a mais de conteúdo em relação à versão original, com as principais adições. É basicamente encheção de linguiça? Sendo uma nova personagem jogável chamada Kazumi, a adição de um novo semestre no calendário. Sim, jogável depois que você zera a história do Persona 5 base. Com um novo palácio, a reformulação do relacionamento social com o personagem Akeshi e 2 novos finais. Eles adicionaram isso no jogo? Para a história principal. Obviamente, nem preciso dizer que essa é a versão mais recomendada de se jogar hoje em dia,
e ela já está disponível em praticamente tudo o que é plataforma: PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series, Nintendo Switch e também nos PCs. No fim das contas, eu acho que eu nem precisava dizer, mas eu vou reforçar: se você é fã de JRPGs, Persona 5 é praticamente um jogo obrigatório de você ter pelo menos experimentado no seu currículo, porque toda a aclamação que ele recebeu... Ou você joga Metaphor primeiro pra você já aprender como que é os jogos Persona. Segue a mesma forma, mas não é a mesma coisa. O jogo é extremamente excelente e uma prova clara de que RPGs por turno ainda estão longe de ser algo ultrapassado, como muitos ficam tentando bater o martelo por aí. Quando feito de forma decente e bem pensada, todo tipo de jogo, seja ele um estilo mais antigo ou até mesmo mais novo, pode ser sim muito bom. Além dos jogos principais, a série Persona também recebeu alguns spin-offs, como os jogos da série Persona Kill, os jogos de luta de Persona 4 Arena e o Persona 5 Strikers, que apesar de ser um spin-off e um RPG no estilo Musou, é a continuação oficial da história de Persona 5. Mas como esse é um vídeo aqui feito... O criador de Persona e de Jojo são conhecidos. Eu tô falando dos criadores originais, tá? O criador original da série Persona. Vim aqui dar uma opinião impopular de Persona 2 Eternal Punch, é meu favorito. Deve ser bem estranho jogar o Eternal Punch, mas... Pra comemorar os 25 anos da série principal de Persona, vou deixar pra... Tem tempo de jogar, meti 120 horas no Persona 5 em um mês. Cacete? Eu também joguei por 60 dias direto no Metaphor e eu não consegui zerar o jogo. Falar desses outros jogos no outro vídeo, isso se vocês quiserem, é claro. Então, agora digam a opinião de vocês aí nos comentários. A série Persona fez parte da vida de vocês? Qual é o seu jogo preferido da série? Esse culto faz com que Adolf... sim. Verdade. Pô, ótimo vídeo. Apesar de ter alguns bagulho bem paia no vídeo também.